A paz, meus amados, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre 6 fatos sobre o diabo, ou Lúcifer. Alguns fatos desconhecidos. O que a Bíblia diz sobre o diabo? Vamos fazer um pequeno estudo sobre o diabo. Alguns fatos que muita gente não conhece. O pai da mentira, o diabo mentiroso, onde surgiu o diabo, qual é a história dele real. Tá bom? Então nós vamos começar a fazer isso daí. Mas antes já quero pedir você para quê? Para você deixar o teu joinha aí, clica no vídeo, deixa aquele like aí para que esse vídeo apareça para mais pessoas. Vai ser bem rápido, eu vou direto ao assunto. Vamos falar direto aqui os 6 fatos diretamente sobre a história de Satanás. Amém? Então convido você a também fazer o quê? A se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Inscreva-se aí para quê? Para que você possa participar sempre que quando tiver vídeos no canal, você ser o primeiro aí a receber, tá bom? Então não deixa de participar não, tem muita coisa boa aqui. A gente sabe que muitas lives a gente faz aqui, Deus tem operado milagres e maravilhas. Então você tem que estar com a gente inscrito, tá bom? Você que já é inscrito, tamo junto. Vamos lá então. Primeiro fato aí sobre o diabo. Algumas pessoas perguntam, pastor Zé, quem criou o diabo? Quem criou? Quem inventou? Amém? Então isso está lá em Gênesis, no capítulo de número 1, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 1, e lá no versículo 31, que diz assim, ó, vamos ler aqui na parte finalzinha, ó. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Então você percebe que quem fez o diabo, quem criou o diabo, foi o próprio Deus. Mas ele não criou o diabo, ele criou o anjo de luz, Lúcifer, que é o que nós vamos ver. Mas entenda bem, o Lúcifer não foi criado mal. Deus não criou Lúcifer assim, não, eu vou fazer isso aqui diferente, vou fazer ele mais nervoso, vou fazer ele mais assim, assado. Não, Deus criou ele bom. Portanto que a palavra em Gênesis 1:31 diz, viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Tá bom? Então entenda isso aí. O primeiro fato sobre Lúcifer é o quê? Ele foi criado bom. Tá bom? Qual é o segundo fato sobre Lúcifer? Qual era a sua função no céu? Qual era a função do diabo lá no céu? Isso está revelado para nós em Ezequiel, lá no capítulo de número 28 e o versículo 13, que diz assim, ó: estiveste no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Preste muita atenção. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, algumas versões de Bíblia dizem proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, qual era a função do diabo lá no céu, né? Do Lúcifer lá no céu? Na parte final desse versículo 13 você lê, olha lá, ó. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. O que são tambores? Instrumentos musicais. O que são pífaro? Instrumentos musicais. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, por essa passagenzinha, finalzinha do versículo, você entende que a música, ela teve que surgir em algum momento da história, né? Essa música tão bonita que a gente ouve, os cantores louvarem na igreja, os cantores do mundo cantar, que arrebanham multidões, levam milhões de seguidores a esses cantores com suas músicas. Ela tem algo espiritual. Dentro do centro espírita toca-se tambor para chamar o demônio. Na igreja, quando louva, você sente a presença de Deus. E quando foi criado isso? Justamente no dia em que o Lúcifer foi criado. Então a gente conjectura que ele tinha algum tipo de função no céu relacionada ao louvor. Provavelmente ele era um líder de um coral. E além dele ser um líder de um coral, que eu já vou mostrar para vocês mais alguma coisinha aqui, da classe de anjos, que nós temos anjos, serafins, querubim, tronos, potestades, nós temos uma lista de classes hierárquicas de anjos. E ele era um querubim ungido, né? Versículo número 14 fala, ele era um querubim. Né? Aqui só tem uma música da Ivete Sangalo que ela fala, a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, lindo o seu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Alguns dizem que isso é um louvor a Satanás, vai saber, né? Mas o fato é que ele era realmente um querubim ungido e tinha essa função
aí do louvor, relacionado aí ao louvor. Acredita-se que o coral de Lúcifer, ele era composto pela terça parte dos anjos do céu. Ele era ali responsável por esse coral, grande coral, porque quando ele caiu, ele foi expulso do céu, lá em Apocalipse 12, no versículo de número 4, você pode ler aqui comigo, está escrito assim, ó: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essa frase, estrelas do céu, se refere a anjos. E o diabo, a cauda dele, o demônio, o dragão vermelho, que é como diz acima ali, ó, viu outro sinal do céu, um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre a sua cabeça, suas cabeças 7 diademas. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Amém? Então, acredita-se que isso aqui é uma referência bíblica de que ele, quando se rebelou contra Deus, ele conseguiu corromper o seu coral, a terça parte dos anjos, milhões e milhões e milhões e milhões de anjos, que hoje se tornaram demônios. A Bíblia fala aqui também no livro de Judas, dá uma referência aqui de que eles caíram, Judas capítulo 1 e o versículo de número 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Repare o versículo 6, o plural, aos anjos, que são os que ouviram esse Lúcifer. O que ele falou, pastor Zéias? Vai saber o que ele falou, Alguma coisa ele falou, prometeu para eles, que deu certo. E os anjos não guardaram o seu principado. Vale lembrar que os anjos têm livre arbítrio, como nós. Podem escolher obedecer ou não, tá bom? Mas deixaram a sua própria habitação. E Deus os reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele dia. Há alguns demônios que são anjos muito perigosos, que serão soltos no capítulo de número 6 do Apocalipse, estou bem lembrado, ou capítulo 9, onde se abrirá o poço do abismo, e esses anjos que estão presos sairão na grande tribulação para atormentar a terra. Os que estão soltos hoje já fazem o estrago, esses são terríveis, também. Então Lúcifer, ele corrompeu a terça parte dos anjos dos céus, e ali fez eles perderem também a sua habitação no céu. Então, em qual era a função de Lúcifer no céu? Podemos dizer que ele era líder de coral, pelas evidências bíblicas, e ele era da classe dos querubins nos céus. Amém? Pastor Zéias, o que ele pensava? Que é o quarto ponto aqui que nós vamos falar. O que pensava ele quando ele deu um golpe? O que pensava, a Bíblia descreve. Está lá em Isaías, no capítulo 14, lê comigo, que diz assim, ó: como caíste, no versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Lúcifer, Satanás ou o diabo pensava quando deu um golpe em Deus? Tentou dar um golpe, Ele queria então subir acima no céu. Pastor Zéias, como é que alguém está em cima e sobe para cima de novo? Acredita-se que Lúcifer ensaiava o coral na terra, uma terra original. Amém? Eu vou fazer um estudo depois sobre isso. Existe a terra em que nós moramos, existe a terra original, criada por Deus, aonde Lúcifer ensaiava o seu coral, porque só pode subir quem está embaixo. Então é uma teoria de que essa terra foi criada original sem moradores. Alguns alegam que provavelmente os moradores eram até mesmo os dinossauros. Mas isso aí é história para outro dia. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aí para eu saber. Tá bom? Eu vou fazer sobre a terra original e a terra criada por nós, com as evidências dos textos bíblicos, da onde tiramos isso, da onde pensamos, da onde conjecturamos isso. Então, mas aceitando isso daqui, ele disse, subirei. Ele aproveitou que estava sozinho com os anjos e ele planejou sentar do lado de Deus. Entenda bem, ele não queria tomar o lugar de Deus, sabendo ele que isso seria praticamente impossível. Não é possível, Deus é muito forte. Mas ele queria ser igual a Deus, porque ele se exaltou pela beleza,
porque ele era bonito, eu sou diferente, eu sou responsável pela música, a música ela é tão bonita, que não sei o que, e ele se exaltou e disse, versículo 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Só para conhecimento, quando ele pensa isso, muitos pastores, teólogos, estudiosos da Bíblia acreditam que é nesse momento que Deus cria o arcanjo Miguel. Porque a palavra Miguel significa justamente isso, quem é igual a Deus. Então quando o diabo pensa, vou subir, vou ser igual a Deus, aí se cria-se Miguel, Deus cria Miguel, como se fosse uma resposta ao pensamento do coração dele. A Deus quer dizer, quem é igual a Deus? E foi justamente o arcanjo Miguel que venceu Lúcifer, o derrotou pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, e pela palavra de Deus. E eles caíram sobre a terra. Amém? Eles caíram aqui sobre a terra. Então, um fato, né? O que pensava ele quando deu um golpe, ou tentou dar um golpe em Deus? Justamente isso, ser igual a Deus, é o que ele queria. E o que ele faz na terra hoje, pastor Zé? É o quinto ponto aqui. O que ele faz na terra aqui agora? O que ele faz? Está lá em Apocalipse. Vamos ver lá. Apocalipse no capítulo 12 também. E o versículo também 12, que diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o que o diabo faz aqui hoje? Essa passagem está em Apocalipse 12, 12, ela se refere ao dia que ele caiu, que foi derrotado pelo arcanjo Miguel. E o anjo, a voz que falava no céu, falou, olha, o céu está livre desse cara, mas cuidado quem mora na terra, que ele desceu até vocês, com os seus milhões de anjos, e ele sabe que tem pouco tempo. Amém? O diabo sabe que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele quer tirar você da igreja, ele quer desviar você do caminho, ele quer fazer você pecar, ele quer fazer você errar igual ele errou, igual ele corrompeu os outros anjos. Então ele quer fazer você cair, porque ele sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, as profecias se cumprirem, o final dele é terrível. Então resumindo aqui, o que o diabo faz hoje? Tenta levar o máximo de almas para o inferno. De todas as formas, lutando contra crente, lutando contra a igreja, mentindo, enganando as pessoas, sabe? Usando dos meios de comunicação para você pecar pelo telefone, pecar pela internet, trair tua esposa, cometer pecado. Ele sabe que o pecado afasta a gente de Deus. Então, se ele conseguir fazer você pecar, beleza para ele. Você vai para o inferno como ele. Para o inferno não, que ele também não está no inferno nesse momento. Ele vai ser lançado no lago de fogo, que é o que nós vamos ver agora. Amém? Pastor Zé, hoje então ele perturba os moradores da terra. É isso aí, ele está perturbando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não veio para ajudar ninguém. Cuidado com as oferendas que se faz a ele. Só veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Qual é o final dele? Como é que termina a história de Lúcifer? Amém? Ou do diabo? Está aqui em Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Entenda, inferno é uma coisa, lago de fogo é outra coisa. Se você quiser que eu faça um estudo sobre isso, comenta aí, tá bom? E foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o final do diabo é isso, ele vai ser vencido e vai ser lançado no lago de fogo que queima com enxofre para sempre, eternamente. Mas o que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de almas com ele, porque aqui vai dizer a palavra, né, que quando o diabo é lançado no lago de fogo, vem o julgamento, onde fala, eu vi um grande trono branco, quem estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram os seus livros, abriu-se outro livro que é o da vida, né? O livro da vida, quem aceita Jesus recebe o nome ali, é escrito o seu nome ali. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, né? Todas as pessoas ressuscitarão para ser julgados, o diabo já está no lago de fogo. Segundo as suas obras, né? Deu o mar aos mortos que nele havia. O mar dar aos mortos significa que todas as pessoas que morreram vão ressuscitar para estar diante de Deus, tá bom? Para o julgamento. Todas que não aceitaram Jesus.
a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, tá bom? O inferno é um lugar, esse inferno também será jogado no lago de fogo. A morte é um espírito que mata as pessoas, também vai dar conta, vai ser lançado no lago de fogo. Foram jogados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. É justamente isso daqui que o diabo não quer que você tenha, o seu nome no livro da vida. Tá bom? Para isso ele luta para te enganar. Tá bom? Então aceita Jesus para que seu nome esteja lá. Se tu já é crente, tá bom? Continua firme, que Jesus está voltando aí para buscar a sua igreja. Tá bom? 6 fatos aí sobre o diabo. Deixa o likezinho aí, comenta, tá bom? E você sabe quais palavras você não deve falar dentro da tua casa? Amém? Palavras você deve evitar a todo custo, tá bom? Clica aqui, ó, no card, vai aparecer aí, tá bom? Aparecer aí. Se não conseguir, eu vou botar na descrição para você clicar e ver um próximo vídeo aí, tá bom? Palavras que não se deve falar dentro da tua casa, tá bom? Deus abençoe, meus amados. Fica na paz, até o próximo vídeo.